Salve quebrada! No vídeo de hoje eu vim falar o que vocês tanto perguntam pra mim, a minha documentação, como que eu fiz pra sair do país, se eu tô ilegal, essas dúvidas que vocês têm. Vou falar todas as documentações que eu tenho até hoje, as que são necessárias pra você sair do país. Primeiramente, a única coisa que você tem que fazer para sair do país neste momento é isso, o passaporte. Porque assim, eu vim como visto de turista, eu não recomendo a vocês a vir como visto de turista. Porque agora ele tem um visto que é para trabalho. Vocês pesquisem informações desse visto, porque ele está em vigor desde outubro do ano passado. Eu vim em novembro, tinha 15 dias só que esse visto estava em vigor e eu não minha passagem já estava comprada e no caso eu não vim com esse visto de trabalho por conta disso, que era muito recente, eram muitas informações, eu não sabia como que ia ser, se iria atrasar no meu processo de viagem ou não. Então antes de você sair do país, procura saber desse visto de trabalho. Se você tem interesse de vir pra cá, é bem melhor você vir com o visto, porque você vai pular muitas etapas dessas documentações aqui, que é uma burocracia que eu estou fazendo, que eu tive que fazer assim que eu cheguei no país. Porque no caso, quando você vem com o visto de trabalho, você já sai com a maioria das documentações aí e você não precisa passar por tudo isso que eu tô passando. No caso, eu vim como turista. Como turista, você tem direito a 3 meses de visto aqui, né? Que eu posso rodar entre a União Europeia. Só que no caso, a minha passagem, eu comprei de ida e volta. No período de 7 dias. Além da passagem, que a passagem tá aqui, ó. A passagem de volta eu perdi, porque eu vim como turista e permaneci no país. Além dessa passagem, no caso, você tem que fazer o seguro viagem e trazer a carteira de vacinação. No caso, você imprime lá no site do SUS as suas doses que vocês tomou da vacina, né? Pelo menos eu trouxe o certificado aqui da vacina, que eu tomei a vacina. Trouxe o seguro viagem, que é obrigatório. Quando você chegar aqui, se você não tiver esse papel e você for passar na imigração, eles vão te cobrar lá. E é necessário ter o seguro viagem do período do tempo que você fica aqui. Eu coloquei um período de 7 dias. E no caso também o hostel ou o local que você vai ficar. Se você for vir para ficar na casa de algum amigo conhecido, eles têm que fazer uma carta convite que você vai permanecer nessa casa. E para Portugal te aceitar, na imigração é perguntado essas coisas. No caso, na minha imigração não perguntaram nada, só fui carimbado e eu passei. Esses são os documentos necessários para você chegar aqui como turista, que é um caso que eu não recomendo. Agora vamos lá. Também tem um documento chamado PB4. O que é o PB4? É um tratado que tem entre o país do Brasil, Portugal, Cabo Verde e Itália. Esse tratado significa da saúde médica, do sistema de saúde. No caso, eu fazendo esse PB4, assim que você tirar o passaporte, você entra no site do governo, procura saber o que é PB4, faça esse documento e apostila, traga ele apostilado. Para que esse documento? Para você ter direito de usar o sistema de saúde aqui, sem você pagar alto custo, você vai pagar um custo mínimo. Vai pagar como se fosse um cidadão português. Esse é o tratado que chamou o PB4. Então, antes de você sair, se você for vir para cá, mesmo se você for vir para permanecer, no caso, você faça esse PB4. O seguro viagem, ele cobre os dias das viagens, os dias que você vai ficar aqui na viagem. No caso, como eu iria permanecer, é importante que eu tenha isso, porque se eu venho adoecer ou algo do tipo, é necessário eu utilizar a saúde. Imagine, eu vou lá, faço uma consulta, passo mal e tenho que pagar o custo total. Com esse PB4, eu pago bem reduzido, eu pago somente os materiais, eu pago como se eu fosse um cidadão português, porque aqui em Portugal é cobrado. Mesmo que seja um preço simbólico, é cobrado. A Carol, ela pegou o Covid junto comigo, ela ficou um pouco mais mal, ela teve que passar numa consulta de urgência. A consulta foi cobrada 18 euros. Fora, é que ela não teve que tomar nenhuma medicação, mas nada disso. Porém, se ela fosse passar sem esse PB4, eu não sei qual seria o preço da consulta. Poderia ser 200 euros, 300 para passar na emergência. Eu sei que tem um custo baixo. Se eu marcar uma consulta, no caso sai 3 euros, 6 euros, eu não sei o valor ao certo, mas vocês procurem a informação disso. E sobre o visto também vocês procurem, porque no caso eu posso fazer outro vídeo explicando, indo mais a fundo sobre isso. Aqui o que eu vou fazer é as documentações necessárias. No caso, foram essas documentações que eu precisei para até chegar aqui, né?
que foi o passaporte. O meu PB4 ele ficou em análise. Eu tive que mandar um e-mail. Agora que ele liberou, eu aqui já no país. Se eu tivesse ficado doente ou se eu precisasse de uma consulta médica, no caso eu teria que pagar. Então vocês que forem vir, façam o PB4 com antecedência. Mesmo que vocês for vir com visto de trabalho, faça o PB4, mas veja com antecedência se tá tudo certinho para você vir com ele já. No caso, documentações que eu cheguei aqui e tive que fazer e vou explicar por que eu tive que fazer a documentação para me legalizar. No caso, como turista, eu tenho um período de 3 meses para ficar aqui turistando sem estar ilegal. Mesmo que eu perdi minha passagem de volta, eu ainda não estou ilegal, porque está no período de 3 meses ainda. O carimbo aqui, ó, tá do dia 15 de novembro. Então significa que eu ainda posso ficar aqui por mais um mês sem estar ilegal. Assim que eu chego aqui, que você chega em Portugal, o primeiro documento que eu fiz, que eu retirei, foi o NIF. O NIF é esse papel aqui que sai uma numeração. O NIF seria o quê? Como se fosse o CPF de você no Brasil, é o CPF aqui de Portugal. Quando você passa uma compra e você coloca na nota fiscal o número de contribuinte, que é o NIF, você tá apresentando os impostos que você tá gastando, né? No caso, como se fosse no Brasil. Eu tenho o NIF, ele precisa de um representante fiscal. Representante fiscal é o quê? É alguém que assine para você, um cidadão português ou uma pessoa que reside aqui, que vai assinar para você fazer isso. E você tem que marcar antes de fazer ele. Depende de lugares para lugares, ou você chega muito cedo para pegar uma senha para você marcar. O que acontece? Eu já sabia que eu precisaria disso. Eu sei que não é, no caso, uma coisa legal. Porém, desde o Brasil, eu arrumei uma pessoa que já faz esse tipo de representante, que já faz isso, que trabalha com isso, no caso, porque é uma coisa cansativa. Eu paguei um preço simbólico, no caso eu não paguei milhares de euros para a pessoa, não fui enganado. É uma pessoa que eu conheço, no caso eu dei 30 euros para ela. Se vocês quiserem, tiver interesse, forem vir para cá, eu posso passar o contato dela para vocês. No caso, eu conheço ela mesmo, e desde o Brasil ela marcou um dia para mim vir. Sabe, desde o Brasil ela já tinha feito a marcação. E quando eu cheguei aqui, 2 dias que eu tava aqui, ela foi comigo e fez. Foi a representante, assinou pra mim tirar esse documento. Aí eu paguei 30 euros pra ela. Isso é legal? Ilegal vender documentação, essas coisas? É sim. Porém, quem faz isso é representante. Eu acredito que a pessoa não vai fazer nada de graça. Ela perdeu o tempo dela para sair, se locomoveu até ir lá assinar. Então, eu acredito que, sendo o valor baixo, é necessário que seja cobrado, sim, porque ela tá fazendo isso. E ela, no caso, só se fosse minha amiga pessoal que faria de graça, mas mesmo assim é como se fosse um valor simbólico, 30 euros. Não paguem mais do que isso, porque tem gente que cobra 50, 100 e você pode ser enrolado com esse tipo de coisa. Agora, as outras documentações, todas você pode tirar gratuitamente. Você não precisa de representante, no caso só dessa primeira documentação. A segunda documentação que eu tirei foi o NIS. O NIS, o que ele significa? Aquele número que você tem que você tem no Brasil, que é para você trabalhar. Deixa eu tentar explicar aqui. O número da sua segurança social, que vai prestar conta quando você é descontado em folha. O número, você precisa dessa numeração para você trabalhar aqui. Aí o segundo documento que eu tirei foi o NIS. Eu mesmo liguei, agendei e consegui tirar sem pagar para ninguém. Tem muitas pessoas aí no Brasil que ficam oferecendo, que vende tudo. Fala que você vai chegar aqui e vai fazer toda a documentação. Não caia nisso, que você pode fazer tudo sozinho. A terceira, foi difícil achar aqui a minha casa. No caso, foi um quarto alugado. Onde eu moro, ele não dá contrato. Eu não consegui arrumar um contrato para ir lá e fazer o atestado de morada. O que seria atestado de morada? Seria o endereço aqui, ó. O endereço que eu moro tá aqui. Aí você vai numa junta de freguesia, que é como se fosse uma subprefeitura, e vai lá e faz esse atestado de morada. Esse atestado de morada tem meu endereço aqui e informa que eu moro nesse lugar.
Para muitas coisas que você vai fazer aqui em Portugal, é necessário esse atestado de morada. Nem todo emprego pede. Eles só vão pedir um comprovante. Se você tiver uma conta de telefone já aqui de Portugal e tiver o endereço, ou no próprio NIS, que no meu NIS tem o meu endereço, que eu passei aqui, que já era um endereço fixo que eu estava. Mas esse documento, para quem traz filho, que vai estudar aqui, é necessário ter esse atestado de morada. E para muita outra coisa, dependendo, até a manifestação de interesse, que eu vou chegar lá, é necessário ter o atestado de morada. Aí, vamos lá. Esse atestado de morada, como não me deram um contrato, o dono daqui da casa não me deu um contrato, falando o endereço que eu tinha, como que eu fiz para conseguir? Eu tive que arrumar 2 representantes fiscais, duas pessoas portuguesas que votam no mesmo local que eu moro, na mesma freguesia, para assinar para mim conseguir assinar como testemunha, para mim conseguir ter esse documento. Foi um sufoco, mas eu consegui, sem ter que pagar nada para ninguém. Porque aqui onde eu moro, a vizinhança, você pode ir num lugar, numa farmácia, alguém, mas aí eles pedem que a pessoa apresente o cartão cidadão. Ou a pessoa vai lá junto com você, ou ela tira uma foto e você vai lá e confiança e confiança. É muito difícil você conseguir isso. Mas dependendo da casa que você tiver, já vai ter o contrato, já vai ter tudo e você não vai necessitar disso. Aí vamos lá chegar nessa documentação aí no PB4, no caso. Eu tendo esse atestado de morada, o PB4, que é o documento da saúde lá, e apresentando o meu passaporte e o meu NIF, que é o número, que é o CPF, que é o principal quando você chega, eu vou até qualquer posto de saúde ou um hospital e falo que eu quero fazer o meu número de utente. O que seria o número de utente? O número do paciente. Com esse número de paciente eu posso ter consultas à vontade. No caso, com o PB4, você não precisa fazer esse número de utente, mas é importante que você tenha esse número, porque se caso acontece algo com você, você já tem esse número de utente, que é como se fosse um cartãozinho do SUS do Brasil, sabe? Você faz isso é gratuito por conta do PB4, mas você precisa do atestado de morada. Então é importante que você tenha esse documento. Alguns casos não é necessário, mas você não sabe se você vai ficar doente ou não. Então é importante que você tire o número de utente. E para quem vem com criança e vai estudar, precisa do atestado de morada. Vamos lá. Aí o que eu fiz? Abri uma conta de um banco. O banco foi o Novo Banco. O Novo Banco, o que pediu para mim? O meu endereço lá do Brasil, pediu meu passaporte e pediu, no caso, o endereço do Brasil, o passaporte, e pediu que eu depositasse 50 euros na conta. E no caso, também precisou do NIF. O NIF, que o NIF é principal, é como se fosse o CPF. Então a maioria das outras coisas que você forem fazer, tudo vai pedir o NIF. Então o NIF tem que ser a primeira coisa que você tira quando você chega. Aí, no caso, eu consegui abrir a conta, teve umas taxas lá, porque o banco ele pede que você faça um seguro e tal. Eu fiz o seguro, e como meu endereço não é daqui de Portugal, o banco ele abriu a conta pra mim como estrangeiro. Porém, o cartão ele não vai chegar lá na minha casa lá no Brasil, então eu tive que pagar uma taxa por isso. É uma burocracia, mas eu consegui abrir a conta, tá tudo certo. Então, com esses documentos aqui, eu já consigo um trabalho bem fácil. Só que assim, para você conseguir um trabalho, eles estão exigindo uma manifestação de interesse. O que é a manifestação de interesse? Nesse período de 3 meses que eu estou aqui em Portugal, eu tenho que me legalizar ou dar entrada nessa manifestação de interesse. O que seria a manifestação de interesse? Eu tenho interesse de permanecer no país. Então, eu vim como turista, eu tirei as documentações, eu quero trabalhar aqui e permanecer no país. Essa manifestação de interesse, ela pede um contrato, todos esses documentos aqui, pede a passagem do Brasil, pede todos os seus, tudo que você tem aqui que é de documento, no caso, o passaporte, eles pedem para anexar esses documentos, aonde você mora, pede para anexar um contrato de trabalho na manifestação. Só que para você conseguir um contrato, eles estão pedindo a manifestação. E aí você fica como? Ou eu tenho um contrato ou eu tenho a manifestação. Como que eu vou conseguir um contrato sem a manifestação?
Porque muitas empresas grandes, elas não estão dando o contrato. Porque veio muito brasileiro aqui, pegava o contrato, colocava na manifestação de interesse e saía do emprego. Simplesmente para conseguir enviar a documentação e já era, não gostei desse emprego, só vim aqui para pegar o contrato. Aí a pessoa saía e ia para outro emprego, sei lá o que a pessoa fazia. Eu sei que para você permanecer no país, você tem que contribuir, então você tem que trabalhar. Só que essas pessoas acabaram fazendo isso e acabou prejudicando tudo. Agora, com esse novo visto de trabalho, você vai procurar emprego, eles não estão aceitando nem a manifestação de interesse, eles querem que você tenha o visto de trabalho. Então, já que você quer vir do Brasil pra cá, se você tá vendo esse vídeo, caiu de gaiato aqui, eu tô aqui há 2 meses, eu já tenho a minha manifestação de interesse, eu vou explicar agora como que eu fiz a minha manifestação sem nenhum contrato. E se você puder, venha com o visto de trabalho, que é bem mais fácil para você arrumar trabalho, você não vai ter essa dor de cabeça, você não vai precisar da manifestação, porque você já vai ter sua residência aqui durante 120 dias. Mas sobre o visto de trabalho, você pesquise aí no Google, que tem várias informações. Eu não vou fazer um vídeo sobre o visto, tô falando sobre as documentações. E aí, no caso, como que eu consegui a manifestação de interesse? Olha, existem 2 formas de abrir uma manifestação de interesse, o artigo 88 e o artigo 89. Artigo 89 é quando você vai lá nas finanças e abre uma atividade independente. No caso, eu tive que abrir essa atividade independente. A atividade independente seria o quê? Um MEI do Brasil. Uma pessoa que trabalha por conta, que é autônoma. No caso, a minha atividade que eu abri para fins de qualquer empresa. Se alguma empresa quiser me contratar e me pagar recibos, como se eu sou autônomo, eu vou lá e faço um trabalho freelance, trabalho 3 dias, aí eles vão lá e me dão um recibo. Eu abri a atividade ela serve para quê? Para ser autônomo e você pegar os seus recibos. Quando passar 1 ano, eu vou ter que apresentar todos esses recibos. Eu vou ter que pagar, né? No caso, com pagar os impostos, apresentando esses recibos. Vocês que tiver aí no vídeo, for de Portugal e tá vendo, tá falando, esse moleque tá falando merda, olha, desculpa, eu tô tentando explicar da melhor forma, da forma que eu entendi, e uma forma fácil que todos entendam. Por isso que eu deixei pra fazer esse vídeo de documentação quando eu tivesse tudo, pra falar tudo de uma vez. Porque eu não gosto de ficar explicando. Tem gente que faz um vídeo pro NIF, um vídeo pro NIS, e fala a mesma coisa. Eu já tô explicando tudo de uma vez. Eu espero que vocês do Brasil estejam compreendendo. Quem tá aí no meu canal, assiste meus vlogs, não tá entendendo nada, mas eu tô tentando explicar de uma forma que vocês entendam as documentações que são necessárias para permanecer aqui. Aí, no caso, eu abri essa atividade e aí, daqui 1 ano, eu vou ter que prestar conta, vou ter que pagar meus impostos, eu vou ter que arrumar um contador que vai entregar esses recibos, que vai, no caso, descontar esses impostos que eu tive, entendeu? Para permanecer em Portugal aqui, eles querem que você seja contribuinte ao país, que você venha para trabalhar, que você tenha uma morada, um local de moradia, que você pague seus impostos. Eu não sei quantos por cento, mas se vocês pesquisarem aí, Portugal, a população está cada vez reduzindo mais. Os portugueses estão saindo do país, muita população idosa está vindo a falecer. Os filhos de portugueses não permanecem no país, saem. E para a economia do país, quem está sustentando a maior parte da economia é os imigrantes. Por isso que eles deixam de forma mais fácil de se legalizar aqui. Porque você vindo do Brasil trabalhar aqui, você está colaborando com o país, você está ajudando. Então, por isso que eu não estou ilegal. Eu entregando essa manifestação de interesse no período de 3 meses, eu estou em processo de regularização. Eu não estou irregular. No caso, irregular é em processo de regularização. Aí o que acontece? Eu abri essa atividade para apresentar a manifestação de interesse. Porque ou eu preciso de um contrato, ou eu preciso de uma atividade que eu esteja trabalhando e exercendo para mim abrir a manifestação de interesse. Como eu não consegui um contrato de imediato, não foi o caso da Carol. A Carol, ela arrumou um emprego e deram um contrato para ela sem ela precisar da manifestação de interesse. Porque a empresa que ela achou dava o contrato. Assim como eu fui numa entrevista, eles me dariam um contrato. E eles não estavam pedindo a manifestação de interesse. Só que foi, no caso, numa padaria, um local menor.
as empresas maiores, elas estão exigindo que você tenha a manifestação de interesse. Então, para você que está chegando aqui recente, tenta procurar algo menor, um lugar que você trabalhe no restaurante ou algo do tipo, que eles possam te dar um contrato ou uma promessa de contrato para você abrir a sua manifestação de interesse no artigo 88. A não ser que você queira fazer que nem eu fiz, abrir uma atividade para você abrir a manifestação no artigo 89. Só que algumas fábricas, alguns locais, eles estão exigindo que você tenha o artigo 88. E não tenha o artigo 89, que não seja autônomo, entendeu? Aí isso complica a gente, isso daqui foi uma dor de cabeça. Só que a atividade, para você abrir, você também precisa de um representante. E aí, no caso, ou você conhece um português, ou você arruma alguém para assinar para você. Aí a pessoa tem que ir junto com você, assinar lá o documento. Eu tive que pagar mais 30 euros para outra pessoa fazer essas atividades para mim. Aí, no caso, a mesma pessoa que fez atividades para mim, como ela sabia fazer a manifestação de interesse, ela foi lá e fez para mim. Eu achei que foi um valor caro. Pra gente que sai do Brasil é caro. Mas não é tão abusivo, porque eu vi pessoas aqui que esteve no meu convívio esses dias que pagaram 50, que pagaram 100 euros para a pessoa ser representante e fazer a manifestação de interesse. Então não caia nisso, pague um valor simbólico que é um trabalho fazer isso. A manifestação, você entra lá no site do CEF. O CEF seria o quê? O serviço de... Deixa eu pesquisar aqui. Mentira. O CEF é o serviço de ajuda... que lida com o imigrante, sabe? Com o imigrante. Toda pessoa que migra para o país tem que passar pelo CEF. Eles que fazem a imigração, no caso. Eu não sei a sigla agora certinha para explicar, mas a maioria das pessoas que tá no vídeo sabe o que é o CEF. E aí o que acontece? Depois que você dá a entrada nessa manifestação de interesse, anexa todos os seus documentos certinho lá no site. Fala que você... eles entendem que você quer permanecer no país. Você apresentou que tá trabalhando, apresentou que tá certinho. O que acontece? Não é que nem eles vão lá no outro dia e vai falar assim: então tá bom, você já tá certinho aí, eu vou te dar aqui, você pode morar aqui, que tá tudo certo. Eu vou te dar o cartão e você pode morar aqui, que tá tudo certo. Não, o CEF tá demorando, com a pandemia, atrasou e tudo mais. E eu acredito que seja até um motivo de estratégia deles para avaliar vocês no período. Tá demorando cerca de 1 ano a 2 anos para eles receberem essa documentação, que é a manifestação de interesse, marcar uma entrevista para você ir lá e eles te darem essa documentação. Que aí eles vão formalizar, ver todos os documentos que você tem pessoalmente, além dos anexados que eles receberam. Aí eles vendo que tá tudo certinho, eles vão te pegar e vão te dar um cartão residência. Aí esse cartão de residente, se eu não me engano, é válido por 2 anos. 1 ano, eu sei que é renovável. E você vai renovando conforme você vai morando aqui. Depois que você pega o cartão de residente, aí você pode viajar os outros países, pode voltar pro Brasil, depois voltar para cá de novo, porque você vai estar com autorização de morar aqui, a residência. Então, durante esse período, até sair a minha residência, eu tenho que permanecer aqui quietinho, trabalhando, pagando meus impostos. Aí eu acredito que nesse período eles ficam avaliando, vendo se você está trabalhando, vendo tudo isso. Quando eu for chamado para minha entrevista, para mim receber a minha residência, que pode ser daqui 1 ano, 2 anos, eu já dei entrada na minha manifestação pelo artigo 89. Agora eu vou ter que aguardar até eles receberem lá. Aí eu vou ter que, daqui 1 ano, ir lá apresentar e pagar meus impostos certinho. E aí eu vou ficar aqui em Portugal, trabalhando e aguardando até eu voltar pro Brasil, morrendo de saudade das minhas pessoas. Porque essa é a minha meta, se legalizar aqui. Com 3 com 3 residências, com cerca de... Depois que você pega a residência, cerca de 5 anos que você renova umas 3 vezes, você consegue pegar a dupla nacionalidade. Aí eu vou ter a dupla nacionalidade, que é esse meu intuito. Que eu vim aqui com 29 anos, que com 35 eu tenho a minha dupla nacionalidade. Que aí eu vou ter aquele passaporte, vinho, sabe, dessa cor. Que aí eu vou ter
poder morar em qualquer lugar da União Europeia, porque eu vou ter a dupla nacionalidade, vou ter uma nacionalidade europeia. E aí facilita tudo. Com aquele passaporte você pode entrar nos Estados Unidos sem visto. E é esse meu intuito, se legalizar dessa forma, porque eu quero viajar ao mundo. E com esse passaporte aí, que vai demorar muito tempo, mas eu quero fazer isso, eu vou conseguir realizar meu sonho, que é viajar a muitos países. Eu já vou ter um dinheiro guardado. Então, durante esse tempo, até eu tirar minha residência, eu tenho que aguardar e trabalhar quietinho aqui em Portugal e ficar aqui. Não pode ficar saindo de outros países. Se eu quero permanecer aqui, eu não posso sair para outro país, porque eu vou estar ilegal. Eu tenho que permanecer aqui durante esse período. Então é isso, basicamente. Se eu esqueci de falar algo sobre manifestação, eu posso fazer outro vídeo depois explicando mais ao fundo, mas foram essas as documentações que eu precisei. Então, no caso, eu não estou ilegal, eu estou aguardando a regularização até sair minha residência. Depois que sair minha residência, eu posso ir lá pro Brasil visitar minha família, e meu plano é só visitar e voltar para cá novamente e conseguir ganhar em euro. E com a residência você já consegue trabalhos melhores, já muda todo o patamar, porque alguns empregos que eu tô indo procurar agora, eles pedem a residência, mas eu acabei de chegar do país. Alguns estão pedindo a manifestação. Tem outros que não pedem nada, só pede que você tenha o NIF e o NIS. Só que aí é de emprego para emprego. E eu vim num período crítico. O período que eu vim é o inverno. E o inverno aqui, como Portugal é tudo rondado por praia. Aqui no verão é muito turista. No inverno nem tanto. Na cidade que eu tô, Porto, é uma cidade linda. Tem turista todo o tempo do ano. Só que no verão é muito mais, com certeza, né? Então, tá escasso o emprego aqui. Não que esteja faltando, mas eles pedem experiência nas áreas que eu não tenho, né? No caso, as áreas que eu tenho tá pedindo residência, tá sendo difícil. Uma hora eu vou conseguir arrumar o meu emprego, eu tenho certeza. Só que aí o dinheiro vai indo. O que tá acontecendo? Meu desespero tá batendo, porque tá acabando o meu dinheiro e eu não tô arrumando emprego. Já vai completar o meu 3º mês. Graças a Deus eu já dei entrada na minha manifestação de interesse. Agora eu só preciso de um emprego. E assim, como eu não sou autônomo, se eu arrumar um emprego com um contrato e for dentro desse período, eu vou cancelar minha manifestação e vou abrir uma nova no artigo 88 com um contrato. Porque depois, com esse recibo verde, eu vou lá e cancelo, para mim não ter que pagar nenhum nenhum imposto, né, sem eu ter nada no meu nome, eu não sendo um trabalhador independente, no caso, autônomo. Mas eu queria abrir logo a manifestação com o contrato, só que isso tá bem difícil aqui. Aí por isso que eu fiz isso. E aí fica a dica aí, se você for vir, tenta fazer isso no caso, ou venha com visto, não venha como eu fiz, porque agora tá cada vez mais difícil. Eu sei que quando chega no verão, as fábricas, as empresas, todas essas documentações, essas burocracias, eles facilitam. Eles te dão emprego, sem você ter todo esse tipo de documentação, porque eles estão precisando de funcionário para agora. Então, chega nessa época do verão, eles precisam de funcionário e não tem pessoas, porque tem muito emprego e não tem pessoas. Aí, se você tá com o NIF e o NIS, eles falam, não, eu te dou o contrato, é muito mais fácil do que agora. Agora eles estão pedindo muita documentação. Só que isso tá cada vez mais difícil por conta do visto de trabalho. Então, se você for vir como turista, pense 2 vezes, porque é uma burocracia. Eu demorei cerca de 1 mês para conseguir, mais de 1 mês para mim abrir a manifestação. Tem menos de 15 dias que eu abri a manifestação, acho. Acho que no máximo 20 dias. Agora já tá mais fácil para eu arrumar emprego, e nesses 20 dias eu tô na luta atrás do emprego, porque antes eu também estava, só que eles não estavam querendo me contratar porque eu não tinha manifestação. E foi esse meu impasse, e continua assistindo o canal. Se você assistiu até aqui, deixa seu like se eu gostei. 30 minutos falando, eu sei que tá muito comprido o vídeo, mas infelizmente, para você ter um conteúdo completo de tudo, eu espero ter explicado tudo, ter ajudado todos vocês. Você que chegou aqui de paraquedas e entendeu um pouco da documentação que é necessária para ficar aqui, entra lá no meu Instagram, é Quebrada na Europa. Eu posto conteúdo na rua, posto lixo, posto tudo que eu vejo. E assista meu canal aí e fique junto com a gente, se torna uma família aí junto. E o meu canal tá crescendo. Muito obrigado a todos que estão assistindo meus vídeos. Um beijão e fui, sem mais delongas. Fui!